Ó, a gente vai colocar aí a declaração do Fernando Diniz sobre a arbitragem, tá? Ele reclamou bastante, é aquilo. Todos fazem. O treinador que teve uma expulsão, ele sempre vai reclamar. E, claro, todos fazem com uma estratégia. Jogar pressão na arbitragem para o jogo de volta. Vamos escutar o que o Fernando Diniz falou sobre a arbitragem do Daronco no jogo de ontem. Eu espero que a próxima final tenha uma arbitragem extremamente imparcial, porque ela não foi imparcial de novo. O Fla-Flu, o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca apesar da arbitragem. E hoje a gente conseguiu um 0-0 apesar da arbitragem de novo, porque eu não estou discutindo o lance da expulsão do Felipe Melo, mas é muito mais fácil e muito menos interpretativo o VAR chamar por causa do pisão do Gabigol no Ganso, que claramente é o pisão intencional, o Bandeira estava do lado e o VAR não chama, que não tem interpretação. Pisou porque quis pisar. E aí não chama. Então aquele pisão é para expulsão, não é para expulsão. O do Samuel, no primeiro jogo da final, uma clareza muito grande, o juiz vem e expulsa, depois me expulsa também no jogo. Aí no segundo jogo da final, que era outro árbitro, o Pedro pisa também, igual o do Samuel, não é expulso. Aí joga Flamengo e Goiás aqui, o Ayrton Lucas cai sozinho, é pênalti. Nós vamos jogar lá em Minas contra o Cruzeiro, o Manuel sobe, movimento natural para subir, o juiz dá pênalti. Aí aqui hoje o Everton Ribeiro, que é um craque, errou um domínio sozinho, bateu a bola na mão e gerou um ataque pro Flamengo, que podia sair gol. Então assim, e fora na arbitragem no dia de hoje, o número excessivo de faltas que não teve nenhum cartão amarelo. Antijogo o tempo todo. E hoje também o acréscimo, também que é uma coisa que não tem critério nenhum, aí deu, não tô falando de hoje não, que acho até que teria que dar os acréscimos mesmo. Aí contra o Vasco, o Vasco fez cera o jogo todo praticamente, aí dá 5 minutos de acréscimo, a gente em cima do Vasco. Então eu acho que pro futebol, pro bem do futebol, as arbitragens elas tem que ter parcialidade. E no meu modo de ver, pelo menos no Fluminense, que os jogos que eu acompanho, eu acho que só desse que eu falei, assim, as arbitragens elas não têm interferido de alguma forma no resultado do jogo. Olha aí, ó. Olha aí o Fernando Diniz fazendo o desabafo dele sobre a arbitragem. Só deixando uma coisa clara antes de ir pro break na Rádio Jovem Pan. O João Guilherme, nosso companheiro, gosto muito, cara super gente boa, narrador, que arrebenta, pra mim é um dos grandes narradores. Ele fez uma postagem hoje que tem um certo fundamento que foi em cima do que eu falei quando o Nilson falou o Flamengo fez muitas faltas, porque quando o Flamengo sofre não falam. E o João Guilherme trouxe o fato. Fernando Diniz reclamou porque o Flamengo fez 21 faltas. Muitas delas pela pressão feita na saída de bola. Em 2019, quando veio com o São Paulo no Maracanã, o time dele fez 27 faltas. E o Diniz foi exaltado, porque conseguiu parar o time do Jesus. Apenas uma lembrança recente. É isso que eu falo. É porque muito já aconteceu com o Flamengo. E aí não se falou que teve a estratégia, que foi pra parar a jogada. É tudo contra nós. Então, obrigado, João Guilherme, por trazer essa lembrança. Grande, João. João também. Ô, Flávio, o cara foi buscar 2019. Alô, João. 2023. Meu amigão. Um ano depois, lá. Tudo contra nós. Nem um pouco contra nós. João, nem um pouco o Flamengo. Foi buscar em 2019. Tá aí a postagem. Tá aí a postagem. Ué, 2019, quando o Diniz era o treinador do São Paulo. Ele conseguiu. Por isso que ele foi buscar. Isso há 4 anos atrás. Tá aí nosso amigo João Guilherme. Olha aí, trazendo essa situação. Obrigado por trazer números, João Guilherme, pro argumento que eu falei no começo do programa. Volte sempre, João. Nilson César. Agora, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Ô, velho Vamp, tem alguma razão o Fernando Diniz? A gente entrevistou segunda-feira o ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, né? E todos que são entrevistados no Reis da Resenha. No Rei da Resenha toda segunda, eu sempre falo assim, né, professor? Me fala que são os 5 maiores jogadores do futebol brasileiro de todos os tempos. Eu sempre coloco na minha lista Pelé, Zico, Romário, Ronaldo e Neymar. Aí a produção tá aqui, pergunta pro presidente os 5 da história. Eu digo, não vou perguntar, que antes de começar o programa, eu tava conversando com ele e eu não perguntei se no ar. Depois ele terminou o programa, eu perguntei quem são os 5 maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Ele falou Zico, Adílio, Andrade, Lique Nunes. Aí meu Deus. É só pra prejudicar nós, né?
Ô, Vamp, mas tem alguma razão o Fernando Diniz em reclamar nesse jogo de ontem? Véi, esse jogo de palavras, de treinadores, o Mano Menezes vai falar. O Renato Gaúcho já falou agora, deu uma coletiva semana falando da arbitragem, né? Dorival. Dorival falou, todo mundo. Abel. Daqui a pouco o Vanderlei vai falar, o Vanderlei ainda não falou. O Vanderlei tá tendo dor de cabeça. Coitado do Vanderlei. Ele tá primeiro precisa cuidar da vida dele. O Abel fala direto. O Abel até achei que foi prejudicado no final de semana, porque o Bandeirinha tem que deixar o lance seguir pra depois dar o impedimento ou não. Antes de o lance seguir, o Bandeirinha já deu impedimento, o Abel foi falar, mas a regra você não tem que deixar seguir. Os caras já ficou com aquilo e deu amarelo pra ele, tomou amarelo. O Barbieri falou esse dia também. Todo mundo fala. Todos eles vão defender o clube que tá lá. Tem alguma razão? Flávio Prado, você que tem até uma relação de amizade e é um admirador, e tem razão em alguma reclamação que ele fez? É aquela coisa do deixar o crédito pro próximo. É normal. Não deveria ser. Eu falo sempre essa coisa de você, quando você tem um espírito de liga, ninguém faz um negócio desse, fica jogando pro próximo. Então, nem pode, né? Se o cara fizer um negócio desse, toma uma suspensão, toma multa, toma tudo. Mas aqui os caras jogam assim, né? Jogou o jogo, mas não... Normal, o jogo não... Mesmo essa bola do Everton Ribeiro aí, totalmente interpretativo. O que provoca muito isso, o que alimenta isso, é a comprovada falta de critério. Isso. Só isso. Porque cada árbitro tem a sua cabeça, a gente sabe disso, tem o seu estilo, mas o critério devia ser mais ou menos o mesmo. Padrão. O critério. Tá certo? Mais ou menos. Olha, o jogo tem que... essas faltas técnicas de cada... Professor, se fosse o árbitro que apitou o jogo do Flamengo com o Bahia, 22 faltas, e a metade do time embora, né? Então tem que ter esse critério, né? certo Aquele critério. árbitro lá, Flávio, 22 faltas, ele tira amarelado do time todo do Flamengo. Não, você pode, depois de uma sequência, quando você percebe que... Vai lá. Ó, tô voltando pra Rádio Jovem Pan, é sempre quando vai pra ele. De volta à Rádio Jovem Pan, Flávio Prado ia começar a falar sobre a arbitragem e a reclamação do Diniz. Não, é que quando o árbitro é malaco, né? Ele sabe quando você está fazendo uma sequência de faltas, né? Os grandes árbitros até mostravam 1, 2, 3, 4 sequências e bomba, dava o cartão pro quinto que fazia a falta. O cara, foi a minha primeira, assim, a tua primeira, mas a quinta coletiva, isso é normal. E o Daronco passou batido. Mas realmente ontem eram faltas táticas. E aí, o cara tira um cartão amarelo pro quinto cara, isso aí que era o cara. Mas o Flamengo apostou nisso. E o Daroncão, cada vez que o cara caía, ganhava pontos. Teve uma hora que o Ganso reclamou com o Daronco, pesado, tomou cartão e tal. Aí o Ganso começou a cair e já foi ganhando pontos com o Daronco. Já foi ficando... Olha, tá querendo acordo. Ele se jogava toda hora. Agora o Daronco tá feliz. Aí acabou, aí ficaram amiguinhos. Né? É inacreditável. O Daronco não deixa o jogo rolar, gente. É um horror, é muito chato. Ó, o Sampaoli, ele falou sobre o jogo ter sido um ponto de partida para o crescimento. E, novamente, ele falou sobre as chances perdidas, né? O Sampaoli, esse é o tema do Sampaoli. O Sampaoli bate muito na tecla das chances perdidas. Já o Fernando Diniz, ele fala muito da postura, né, do Flamengo. E ele relacionou essa postura do Flamengo, provavelmente, a ter o segundo jogo da final do Campeonato Carioca engasgado, né? O Fernando Diniz deixa claro isso na declaração dele. Agora, com relação a esse incômodo do Sampaoli, antes da gente mostrar, né, as declarações que a gente tem que mostrar pra rádio também, ele tá certo, né, Flávio Prado, Nilson César? Ele tem que bater nessa tecla das perdas de gol. Porque às vezes o Flamengo joga bem, ó, contra o Botafogo, jogou bem, perdeu vários gols, acabou com a derrota. Contra o Internacional, jogou bem no Beira-Rio, perdeu gols, saiu com a derrota. Então, até contra o Atlético Paranaense, tava bem até as atrapalhadas do Santos. E olha os atacantes que ele tem, né? O ponto mais forte do Flamengo é o ataque. Gabigol e Pedro. O Gabigol, Pedro, Cebolinha. O Bruno Henrique. Né? Não sei, mas o que ele tem, né? O Flamengo, ele tá falando da perda de gol como um todo. Ontem também não foi... O Fluminense ficou, ele marcou bem, não foi mal, não. O que me surpreendeu foi ele não conseguir sair, a dificuldade de saída. Ele aceitar, entre aspas, a Às vezes marcação. quando eu abraço o Fluminense, Flávio, ontem não tinha o Keno, né? Que é você pode jogar longa nele que ele sai, né? O Fluminense também usa a bola longa. Sim. Não só contra, não. Às vezes quando o Keno tá... Esse ano ele tá todo usando mundo a virada do jogo, né? Ele tá usando a virada do jogo. Aliás, uma coisa que o senhor não elogiou do Santos
foi que ele meteu 2 bolas pro Wesley longas no recuo de bola. E foi muito bem, foi muito bem. 2 lances. Se o Wesley vamos botar ele pra ser volante, então. Bota ele pra ser volante. Então bota ele pra disputar a vaga com o Gerson, mas ele meteu 2 bolas ótimas pro Wesley. Quem que falou isso recentemente, que goleiro tem que defender embaixo? Foi o Souza? Também. Acho que foi o Souza. Souza O goleiro tem que defender embaixo da trave. A primeira função dele é defender. É defender. Depois ele faz lançamento, ele faz o que ele quer. Se ele agarrar ele bem... já tá fazendo lançamento. Vamos por partes, vamos corrigir aos poucos. Já tá fazendo lançamento. Ontem o Souza parecia o Gerson lançando. Santos, né? Santos. Parecia, cara. O Santos parecia o Gerson. Impressionante a capacidade. Aí o Viga, que é um corneteiro, fala assim, impressionante. Tipo assim, meter bola pro Wesley é perda de tempo, não adianta nada. Então, o Viga... Aí também já é demais. É culpa do Santos também. É culpa do Santos. Pô, mete a bola, foi jogada. Até quando ele cruza bem, ele escolhe a pessoa errada. É sacanagem. A gente tá voltando pra Rádio Jovem Pan e vamos mostrar agora as declarações dos treinadores. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. No YouTube já com 39 mil pessoas. Deixa o seu like, é muito importante pra gente. E a gente vai mostrar as declarações. Primeiro o Sampaoli, onde ele deixa claro que esse jogo contra o Fluminense pode ter sido o ponto de partida para o crescimento. Hein? Declaração forte do Sampaoli e depois o Fernando Diniz elogiando a postura defensiva do seu time e dizendo que o Flamengo entrou com tanta pegada porque provavelmente estava engasgado com aquela final do Campeonato Carioca. Vamos mostrar aí as declarações dos 2 treinadores depois do Clássico. Comparto, eu penso que eu acredito que foi um jogo muito bom. O time protagonizou 90 minutos contra um rival que venía muy bien. Entonces valorizo mucho el esfuerzo del jugador para concretar una estrategia de protagonismo que realmente nos hace soñar con el time. Incomoda la no posibilidad de que el time no gane con tanto dominio contra un rival que está pasando un momento muy importante en Brasil. Hay que trabajar mucho los tiempos ofensivos, hay que intentar tener más claridad en la definición. Fluminense se defendió con mucho volumen, mucha gente dentro del área, se hacía difícil. El time tuvo mucho remate y lamentablemente hoy no tuvo la contundencia que mereció o resultado no solamente del segundo tiempo cuando pasó la expulsión de Felipe Melo, sino el primer tiempo el time merecía mucho más de lo que llevó hoy. Yo valoro mucho lo que pasó no juego. Valoro el dominio, el protagonismo, jugar contra un time confiante como el Fluminense hoy y bueno, y ser Flamengo de verdad, o sea, Flamengo con autoridad aquí y imponerse en el Maracaná, que bueno, que me trabajo, yo pienso que hoy es un punto de partida para el crecimiento de la mentalidad de un jugador con este escudo y la obligación de hacer todos los juegos de la misma forma que hoy. Olha aí, ó. Isso é o Flamengo, protagonismo. Quero que o Flamengo faça todos os jogos como foi hoje. Ó, o Sampaoli e se incomodando, falando, é uma pena que quando a gente tem um protagonismo como esse contra um time que tá tão bem, a gente não consiga sair com a vitória. E isso que eu achei a principal parte do final. Quando ele fala, isso é o Flamengo. Né? É esse o Flamengo que eu quero, que a gente jogue sempre como jogou hoje. Renasce. Mas é verdade. Renasce. Pior que é verdade, você não pode ver um Flamengo apático, como a gente estava vendo recentemente, um timaço com grandes nomes apático. Sem volume de jogo, sem sangue nos olhos, sem marcação, como diz o Vamp, sem pegada. E o Sampaoli deixou claro, isso que eu quero. Mas não espere a mesma intensidade sempre. Porque esse jogo teve uma característica diferente. Vem de uma final de Campeonato Carioca, onde o Flamengo venceu a primeira por 2-0, tomou de 4 no segundo, perdeu o título Carioca para o Fluminense. Então isso aí está engasgado.
Então, tinha ingredientes. E é um mata-mata de Copa do Brasil. Então, os ingredientes desse jogo também eram ingredientes diferentes. Então, não adianta você esperar que você vai ver um Flamengo sempre igual, sempre dessa maneira. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Porque esses caras estão oscilando muito, entendeu? Ué, mas vai ver, esse é o objetivo do Sampaoli. É dar uma estabilidade, é dar uma regularidade para esse time. Mas você entendeu, né? O Gabigol fala isso na entrevista. O que ele falou? A gente vai ver contra o Corinthians. Domingo é o jogo contra o Corinthians. É um Flamengo jogo vem. diferente. É um jogo diferente. Não é esse jogo. No Maracanã. No Maracanã. Flamengo e Mas E a Corinthians. escalação não é a mesma também que começou do que ele. Eu tava vendo na coletiva, uma repórter perguntou pra ele. Esse é Corinthians é café com leite. Ô, São Paulo, tem 2 anos e meio que você não repete uma mesma equipe. Até quando trabalhou no Olympique de Marseille, no Sevilha, domingo não vai ser o mesmo time. Ele muda. Mas- Não, é isso que eu tô falando, ele muda. Isso que o Vampeta falou é verdade, todo mundo está falando isso mesmo. Ele não repete. Mas é o estilo dele, não é nenhuma novidade, todo mundo sabe. E Fluminense é uma coisa, Corinthians é outra, bem diferente. Então, mas todo mundo sabe que se ele puder, ele muda o time, de acordo com o adversário, aquilo que está na cabeça dele, jogador que não foi muito bem, ele quer fazer alguma coisa diferente. Todo mundo sabe que ele faz isso. E quando pega um time que tem um elenco importante, fica tudo mais fácil. Peças. Aí, tudo bem. Como é que é? Lá em Nogueirópolis, o cara olha pro banco e não mexe no banco, porque tem certeza que se colocar alguém vai estragar. Não vai fazer aquilo que o técnico fez pro Vampeta. Não entra não que vai piorar. É melhor ficar com 10 só. Conversa do Vampeta. Verdade? É verdade. Tô falando, eu vou inventar isso agora. Criar isso. No auge. Não, fica mais um pouquinho aqui que o time tá melhor com 10. Não volta não. Ainda era moleque, né? Deixa ele aí, doutor. Segura ele mais um pouco aí. Eu acredito. Então é isso. Eu acho que vai acontecer. E, Moleque, sabe, moleque atrapalhando. Sabe o que acontece? Com algumas exceções, porque tem 2 ou 3 jogadores que não dá para tirar do time. O restante do elenco vai ficar muito feliz com ele. É assim, professor. Ele muda as peças, mas o estilo de jogo é o mesmo. Vai querer marcar pressão de novo Então, o Corinthians. Claro, é isso. É isso. O objetivo dele vai ser lembro que esse ter o mesmo jogo estilo de de jogo ontem- com vários jogadores. Sim, tudo bem, eu tô entendendo o que você está dizendo. Isso seria o ideal mesmo, que o Flamengo jogasse sempre assim. Mas eu só lembro que esse jogo de ontem tinha ingredientes totalmente diferentes. Aquele peso da rivalidade é Totalmente diferente. fundamental. Perdeu um campeonato que estava praticamente ganho, né? E estava engasgado com os caras aqui, todo mundo dando. Ele levantou a taça de novo quando foi expulso. Que ele fez. Então, ele levantou a taça para provocar os caras. Não, porque 4 Fez 4, ele falou 4. Fez assim, vocês são meus vices, e levantou. Vocês todos são meus vices. Foi na leitura labial. 2 vezes. Ele fala: vocês todos são meus vices. Ele é bicampeão. O Felipe é bicampeão. Ele foi com o Abel também. Ele é bicampeão contra o Flamengo. Isso é bom. Não, e ele foi campeão da Libertadores em cima do Flamengo, pelo Palmeiras. Então, Né? Também teve Gabigol e Marcelo também teve, né? Quando o Marcelo tava Essa é a campeão. provocação que não machuca, mas incomoda. O cara fica louco. O cara fica louco. Estavam Fale a Gabigol, verdade, professor, do fale a Gabigol. verdade que o cara fica Não, louco. calma, a gente vai falar sobre todas as polêmicas, a gente vai falar sobre as provocações. Teve Gabigol e Marcelo e teve Felipe Melo. E teve briga no vestiário. Ainda teve briga no vestiário. O conselheiro do Flamengo trocando xingamentos com o presidente do Fluminense. Que várzea, hein? Foi. Só tem mais elementos para a rivalidade no jogo de volta.